Olá, amados, é o Rubens e hoje eu queria falar sobre o apóstolo Pedro, tá? Seria mais ou menos uma biografia dele com tudo que é dito pelos historiadores. Então, São Pedro ou apóstolo Pedro, que como os historiadores e a Igreja Católica e Ortodoxa considera Pedro como o primeiro bispo de Roma e por isso o primeiro papa. Não estamos aqui tratando de religião, e sim de contar a história de Pedro, né? Conforme os historiadores. Ele seria, até segundo o catolicismo, o detentor mais longo do pontificado da história, cerca de 37 anos. Nome importante. Segundo a Bíblia, seu nome original não era Pedro, mas Simão. Aparece uma variante do seu nome original, Simão Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 10:18, e na Epístola de Pedro. No Evangelho de João 1:42, Cristo muda seu nome para Cefas, que é em português, e em aramaico significa pedra, rocha, nome esse que foi traduzido para o grego. Como rocha, segundo a interpretação católica, fragmento de pedra, pedrinha, segundo a interpretação de alguns protestantes, o qual sustenta que a palavra grega que significa rocha, pedra, petra, e que posteriormente passou do latim para petros. Ocorre que o aramaico de fragmento de pedra ou pedrinha é a palavra e não kefa, sendo esta a última mencionada nas escrituras traduzidas para o grego, Petros, que realmente significa rocha. Na interpretação da Igreja Católica, a razão para Jesus ter mudado o nome do apóstolo, bem como o seu significado de citação bíblica, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A chamada confissão de Pedro, Jesus estava comparando Simão a uma rocha. Cristo seria o fundador da Igreja Católica, do grego católicos, que significa para todo o universal, sendo-lhe concedido por este o motivo do título do Príncipe dos Apóstolos, pela Igreja Católica. Esse título é um tanto tardio, visto que tal significado só começaria a ser usado após a sua morte, cerca de um século mais tarde, suplementando o de patriarca. Em contrapartida, todos os escritos dos pais da Igreja primitiva sobre o tema, como aqueles dos eruditos católicos, entre os quais se destacam os sacerdotes jesuítas Leonel França e o teólogo Scott Hahn, asseguram que, em grego kainé do século, as palavras Petro e Petra seriam sinônimos, referindo-se assim ao vocábulo rocha. Em suma, a confissão de Pedro e sua mudança de nome por Jesus Cristo lhe concediam um papel proeminente da Igreja, principalmente em sua missão de florescer os irmãos. Lucas 22:32. Estes autores sustentam ainda que, embora a língua difundida no Império Romano, nos termos de Jesus e dos apóstolos, fosse um grego koiné, devido à influência helênica na região desde mais dos 2 séculos antes de Cristo. Os judeus do século falavam parcialmente o aramaico, mesma língua em que teria sido escrito originalmente o próprio Evangelho de Mateus. E em aramaico a palavra para fragmento de pedra ou pedrinha seria a palavra ebna e não céfia. Logo, a mais provável que é a palavra céfias ou cefas, que transcrita cerca de 8 vezes no Novo Testamento, ou se encontra traduzida para os grego Petros no Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Escritos Paulinos. Realmente significa rocha e diga respeito à pessoa de Pedro. Observe que a confissão de fé
de Pedro e a fala de Jesus são dois momentos distintos da mesma leitura, em que o primeiro momento, a pergunta de Jesus aos discípulos é a seguinte: quem diz o povo ser filho do homem? Mateus 16:13. O que eles respondem? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Mateus 16:14. E Jesus novamente pergunta: mas vós quem dizeis que eu sou? Mateus 15:16. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. E como resposta, Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17, 18. Acrescenta: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é o diálogo exaustivo de que a própria Bíblia apresenta em diversas traduções, como a católica Ave Maria ou o Novo Testamento dos Gideões Internacionais e da própria tradução brasileira, do Vic Source. Na interpretação protestante, ou ainda pentecostais e na neopentecostais, afirma-se que a palavra para pedra é Petra, que significa uma rocha grande e maciça, palavra usada como nome para Simeão. Por sua vez, Petros, que significa uma pedra pequena ou pedrinha. Nesse sentido, o próprio Pedro, em Atos dos Apóstolos 10:12, afirma que a declaração de Jesus se refere a si próprio e não ao apóstolo. Seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, desse nome está este enfermo aqui, são diante de vós. Ele é a pedra, desprezada por vós, edificadores, qual foi aposta como a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que devamos ser salvos. Atos 4:10, 12. No entanto, de acordo com a apologética católica, tem-se encontrado o seguinte argumento, que a referência de Pedro, a pedra angular, citada em Atos 4:10, 12, diz respeito necessariamente à referência buscada pelo próprio Pedro em Isaías 28:16 para defender a posição de Jesus como o verdadeiro e único Cristo Messias, que diz o seguinte: porquanto assim diz o Senhor Jeová, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra, pedra provada, pedra preciosa do ângulo, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. Isaías 28:16. Não oferecendo, portanto, conformidade à voz do Mestre, no que se diz de Mateus 16:13, mas assim de conformidade com esses versículos do profeta Isaías, que atuou como principal precursor na vida de Cristo. Desta forma, a fala de Jesus em Mateus 16:13 permanece em seu sentido intacto, direcionando-se Jesus a Pedro e não a si mesmo, conforme a lógica protestante. Outros estudiosos protestantes, como Nicholas Ridevor, entendem que a frase sobre esta pedra se referia realmente a Pedro, pois, partindo da análise contextual da gramatical, somente Pedro é mencionado neste verso, e o trocadilho realmente se refere a ele. Segundo ele, as palavras sobre essa pedra, Petra, se referem a Pedro, por causa da revelação que recebeu da confissão de fé com o que ele fez. Pedro foi nomeado por Jesus para estabelecer as bases da futura igreja. Somente Pedro é mencionado neste verso, e o trocadilho com seu nome se aplicou somente a ele.
Outra interpretação baseada nas Escrituras e ensinos de Jesus Cristo pelos registros do Evangelho, Jesus estava profetizando espiritualmente, pois o próprio Jesus afirmou que seu reino não é terreno, mas sim espiritual. Sendo assim, Jesus afirma que através de suas palavras que repousaria o Espírito Santo sobre Pedro, fazendo dele morada de Deus, assim como todos os seguidores de Cristo, como está escrito. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e ao mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, eu vos vivereis. João 14, 17 e 19. E ainda em João 18, 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Bem, o apóstolo Paulo, no meio do Areópago, disse: ó Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17, 24 e 25. Tal interpretação é refutada por outros teólogos protestantes como Donald Arthur Carson. Para Cristo teria sido enfático em sublinhar a profissão de fé de Pedro e seu papel singular na igreja, e não dos fiéis como em um todo. Agora, dados biográficos. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, Simão era pescador, teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado João ou Jonas, e tinha por irmão o também apóstolo André. Simão e André eram empresários de pesca e tinham sua própria frota de barcos, em sociedade com Tiago, João e o pai desses, Zebedeu. Possivelmente Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. Sua esposa era de família rica e morava numa casa própria, cuja descrição é muito semelhante a uma vila romana, na cidade romana de Cafarnaum. Segundo o relato de Lucas, no episódio conhecido como Pesca Milagrosa, Pedro teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. Pedro, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios e filhos de Zebedeu, concedeu-lhe ao lugar da barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Pedro disse que tentava em vão pescar durante toda a noite e nada conseguira, mas, em atenção ao seu pedido, falou-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda de barca de seus 2 sócios, que também quase afundaram puxando os peixes. Numa atitude de humildade e espanto, Pedro protestou perante Jesus e disse para que afaste-se dele, já que era um pecador. Jesus encorajou-o então a segui-lo, dizendo que o tornaria o pescador de homens. Nos evangelhos sinóticos, o nome de Pedro sempre encabecerá a lista dos discípulos de Jesus, o que, na interpretação da Igreja Católica Romana, deixa transparecer um lugar de primazia sobre o colégio apostólico. Não se descarta de Pedro, assim como seu irmão André. Antes de seguir, Jesus tenha sido discípulo de João Batista. Outro lado interessante era a estratégica amizade entre Pedro e João, fato atestado em todos os evangelhos, como por exemplo na última ceia.
quando pergunta ao mestre através do discípulo amado João, que haverá ter sido de trair. O quanto ambos encontraram o sepulcro de Cristo vazio no domingo de Páscoa. Fato é que tal amizade perdeu até mesmo após a ascensão de Jesus, como podemos constatar em Atos dos Apóstolos, na cena da cura de um paralítico posto nas portas do Templo de Jerusalém. Segundo a tradição defendida pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa, o apóstolo Pedro, depois de ter exercido o episcopado em Antioquia, teria se tornado o primeiro bispo de Roma. Segundo essa tradição, depois de ser milagrosamente solto da prisão de Jerusalém, o apóstolo teria viajado até Roma e ali permanecido até ser expulso com os judeus e cristãos pelo imperador Cláudio, época em que havia voltado a Jerusalém para praticar da reunião de apóstolos sobre os rituais dos judeus no chamado Concílio de Jerusalém. Após esta reunião, Pedro ficou em Jerusalém. Paulo, Bernabé, Judas, Barsabás e Silas foram para Antioquia. Depois de 3 anos, Paulo volta a Jerusalém para visitar Pedro e com ele fica 15 dias. 14 anos depois, Paulo retorna a Jerusalém e lá encontra com Tiago, Pedro e João. Tempos depois, por volta da metade do século, Pedro vai a Antioquia, onde ocorre uma discussão entre ele e Paulo, conhecida como o incidente em Antioquia. A tradição da Igreja Católica Romana afirma que depois de passar várias cidades, Pedro havia sido martirizado em Roma entre 64 e 67 depois de Cristo. Desde a Reforma, teólogos e historiadores protestantes afirmam que Pedro não teria ido para Roma. Essa tese foi defendida mais propriamente por Ferdinand. Outros, como Dresel, em 1872, declaram que Pedro teria sido enterrado em Alexandria, no Egito, ou em Antioquia. Hoje, porém, os historiadores concordam que Pedro realmente viveu e morreu em Roma. O historiador luterano Adolfo afirmou que as teses anteriormente foram tendenciosas e prejudicaram o estudo sobre a vida de Pedro em Roma. Sua vida continua sendo objeto de análise, mas o seu túmulo está localizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o qual foi descoberto em 1950, após anos de meticulosa investigação. Alguns pesquisadores acreditam que, assim como Judas Iscariotes, Pedro tenha sido uma zelota, grupo que teria surgido dos fariseus e constituía-se de pequenos camponeses e membros das camadas mais pobres da sociedade. Esse supostamente teria sido comprovado em Marcos 3,18, assim como em Atos 1,13. No entanto, o certo, Simão o Zelote é na realidade uma pessoa distinta dentre as nomeações descritas nas referidas citações. Toda a primeira parte do Evangelho gira em torno da identidade de Jesus. Quando perguntado, Simão foi o primeiro dos discípulos a responder a essa pergunta, Jesus é filho de Deus? Esse é o acontecimento que leva Jesus a chamá-lo de Pedro, e é conhecido como Confissão de Pedro. Encontramos o relato do evento em Mateus 16, 13 e 19. Jesus pergunta a seus discípulos, depois de se informar que sobre ele corria entre o povo: é vós quem pensais que sou? Eu? Simão Pedro responde, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está aos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu
te darei as chaves do reino do céu, e que o ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. João 21, 15, 17 e Lucas 22, 31. Também falam a respeito do primado de Pedro, deve ser exercido particularmente na ordem da fé, o que Cristo o torna chefe. Jesus disse a Simão, Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntava: Tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacente minhas ovelhas. João 21, 15, 17. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vós peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não te desfaleça. Quando, porém, te convertestes, confirmar teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. A comunidade de Roma foi fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. É considerada a única comunidade cristã do mundo fundada por mais de um apóstolo e a única do Ocidente, instituída por um deles. Por esta razão, desde a antiguidade, a comunidade romana chama atualmente de Santa Sé pelos católicos. Teve o primeiro sobre todas as outras comunidades locais, dioceses. Nessa visão, o ministério de Pedro continua sendo exercido até hoje pelo bispo de Roma, segundo o catolicismo romano. Assim como no ministério dos outros apóstolos é cumprido pelos outros bispos, unidos a ele, e que é a cabeça do colégio apostólico. A sucessão papal de Pedro começou com São Lino, 67 depois de Cristo. E atualmente é exercida pelo Papa Francisco, eleito em 13 de março de 2013, segundo essa visão. O próprio apóstolo Pedro atestou que exerceu o ministério em Roma, ao concluir a sua primeira epístola. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, nos saúda, como também Marcos, meu filho. Trata-se da igreja romana. Assim também interpretaram todos os autores desde a antiguidade, como abaixo, como sendo a Roma imperial, decadente. O termo não pode referir-se à Babilônia sobre Eufrates, que jazia em ruínas, ou na Nova Babilônia, Selúcia, sobre o rio Tigre, ou a Babilônia egípcia, cerca de Mênfis. Tampouco a Jerusalém. Deve, portanto, referir-se a Roma, a uma única cidade que é chamada babilônica, que é a antiga literatura cristã. Então, amados, essa foi só uma descrição aqui sobre a vida de Pedro, apóstolo, Simão. Fiquem todos com Deus e até uma próxima descrição dos outros apóstolos. Inscreva-se no canal para receber mais de nossos vídeos. E deixe seu like aqui se você curtiu essas informações. Lembrando que é só a título informativo, aqui não estamos tratando de religião e sim de estudos.